Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Estevam Campos e hoje nós vamos resolver a planilha informática no capítulo 14 do curso de Excel avançado do Senac. Nosso objetivo é criar um formulário de pesquisa utilizando controles de formulário na parte de automação de planilhas do Excel. Nós temos 3 planilhas, a nossa planilha formulário, onde nós vamos adicionar os nossos controles para possibilitar esta pesquisa. Nós temos a nossa planilha dados, onde nós temos o nosso universo de dados contendo as informações que nós vamos pesquisar, e a nossa planilha filtros, onde nós vamos criar critérios para a utilização do filtro avançado do Excel para obtermos os nossos resultados. Inicialmente, nós precisamos habilitar o nosso menu desenvolvedor para termos acesso aos controles de formulário. Caso você não tenha este menu habilitado, nós vamos habilitá-lo agora. Então, para habilitarmos o menu desenvolvedor, vamos lá em Arquivo, Opções, Personalizar faixa de opções. No quadro ao lado direito, vamos marcar a caixinha Desenvolvedor. Então, nós precisamos clicar dentro da caixinha, tá? Não basta clicar apenas aqui para selecionar a opção de desenvolvedor. Nós precisamos clicar dentro da caixinha para fazer o checkzinho, para habilitar assim o nosso menu desenvolvedor. Clicamos em OK e o menu fica disponível como penúltimo menu das nossas opções. Então, depois de exibir e antes de ajuda, aparece lá o nosso menu desenvolvedor. Com o nosso menu desenvolvedor habilitado, vamos iniciar a adição dos nossos controles de formulário. Então, clicamos lá em desenvolvedor. A nossa opção de controles de formulário, vamos utilizar aqui o nosso botão de inserir. Todos os controles que nós vamos trabalhar estarão disponíveis aqui na opção de controles de formulário. Então, nosso primeiro controle será a caixa de grupo. Então, o primeiro controle da segunda linha. A caixa de grupo é apenas um retângulo, é apenas uma borda. Então, vamos desenhar esta borda e ela serve justamente para agrupar opções de resposta. Então, adicionando o nosso controle, agora eu vou clicar sobre o texto caixa de grupo 1, vou apagar esta informação e vou preencher como área. Clicando em qualquer parte do Excel, o nosso controle passa a estar funcional. Então, cliquei fora, minha caixa de grupo já está funcional. Para eu conseguir selecionar a minha caixa de grupo, como ela é uma borda, então fica um pouco complicado da gente clicar na margem dela. Então, para facilitar, quando vocês quiserem selecionar o controle, basta clicar aqui sobre o texto e o Excel seleciona este controle para a gente. Adicionado a nossa caixa de grupo, vamos passar para o nosso segundo controle, que é o nosso botão de opção. Então vamos lá, maletinha de inserir. Nosso botão de opção é o último controle da nossa primeira linha. Então é aquela bolinha. Normalmente a gente tem este controle em questões de simples escolha, sim ou não, e opções mais específicas de resposta. Então, cliquei no meu controle e vou desenhar o meu controle dentro da minha caixa de grupo. Então, eu não posso exceder os limites da minha margem, porque senão o meu controle vai ficar fora da minha caixa de grupo. Então, quando eu desenhar o meu botão de opção, eu tenho que desenhar este controle dentro da minha caixa de grupo. Então, coloquei aqui botão de opção 2. Agora eu clico sobre o texto, apago a informação que aqui está e eu vou escrever software. Quando eu clicar fora do meu controle, clicar em qualquer parte do Excel,
o meu controle já está funcional. E aí, quando eu tentar selecionar este controle, o Excel vai marcar o controle como se eu já estivesse utilizando este controle. Caso eu queira fazer a configuração desse controle, para eu conseguir selecionar este controle para configuração, eu preciso pressionar o Ctrl e aí sim clicar sobre o controle para eu poder selecionar o controle para configuração. Então, selecionei meu controle para configuração, vou lá na parte de propriedades para efetuar a configuração deste controle. Cliquei em propriedades. O Excel abriu as opções de configuração. O valor, como que eu quero que este controle seja iniciado. Então, quando eu abrir essa planilha no Excel, como é que eu quero que o meu controle esteja? Não selecionado ou selecionado. Essa é uma opção que pouco importa, né, neste caso, porque como o meu usuário, quando eu clicar em uma das opções, a outra vai ser desmarcada, então tanto faz a opção. Vamos manter esta opção como selecionado. Vou marcar aqui a minha caixinha de sombreamento 3D e agora eu vou configurar o vínculo da célula, ou seja, quando o meu usuário clicar neste controle, qual célula que vai receber a informação referente a este controle. Então, cursorzinho aqui dentro da minha caixinha de texto para a configuração, vamos lá na minha planilha de filtros, eu vou escolher a minha célula A3. Então, célula A3 da minha planilha de filtros. Cliquei no OK. Agora sim, meu controle está configurado. Vamos adicionar um novo controle semelhante a este, onde a configuração só vai ser diferente no conteúdo. Então, nós vamos adicionar um novo botão de opção. Vou posicionar o meu controle dentro da minha caixa de grupo. Vamos apagar o texto e escrever hardware. Escrevi o título, né, a informação que eu quero passar para o meu usuário. Agora eu vou lá em propriedades para fazer a configuração deste controle. Cliquei em propriedades. Como este meu controle está dentro de uma caixa de grupo, o Excel entende que a informação, a resposta referente à escolha do meu usuário tem que ser colocada na mesma célula. Então, quando eu escolher software, ele vai colocar a resposta na A3. Se eu escolher hardware, ele vai colocar a resposta nesta mesma A3. Então, eu só vou marcar aqui sombreamento 3D e vou clicar em OK. Então, está lá, software e hardware. Vou clicar fora para conseguir utilizar o meu controle. E aí, quando eu clico em hardware, a opção desmarca o software e marca hardware e vice-versa. Então, apertei o Ctrl, selecionar software e hardware para acertar o alinhamento dos meus controles. Então, vou alinhar à esquerda. Os dois controles estão configurados. Então, quando eu escolho software ou hardware, a resposta vai ser colocada, né, a informação de vínculo vai ser colocada lá na nossa célula A3 da planilha filtros. Então, vamos até lá. E aí o Excel colocou para mim aqui 1. E quando eu escolher hardware, o Excel coloca para mim 2. Ou seja, 1 porque o meu software foi o primeiro controle que eu coloquei na minha caixa de grupo, e 2 porque o hardware foi o segundo controle que eu coloquei na minha caixa de grupo. Se eu tivesse uma terceira, quarta, quinta opção, o Excel ia numerar estas opções de acordo com a ordem que eu adicionei estes controles na minha caixa de grupo. Então vamos manter software selecionado e vamos lá em filtros. E aqui na minha A2 eu preciso que apareça a palavra software quando eu escolher o meu controle de software, ou hardware quando eu escolher o meu controle de hardware. Para isso nós vamos utilizar a função C. Então, se a minha A3 for igual a 1, nós vamos exibir a palavra software. Caso contrário, vamos exibir a palavra hardware. Então, como nós escolhemos software, que é o primeiro controle, aparece a palavra software. Se nós formos lá na nossa planilha de formulários
escolhemos Hardware, voltarmos para Filtros, aparece a palavra Hardware. Então, o nosso controle e a nossa função C estão funcionando corretamente. Então, vamos marcar aqui Software e agora nós vamos configurar o nosso controle referente à planilha de assunto. Antes de adicionarmos o nosso controle, nós vamos precisar separar todos os assuntos existentes no nosso universo de dados para preencher a nossa caixa de combinação. Então vamos até o nosso universo de dados. Vou copiar todo o meu conteúdo de assunto, então toda a minha coluna B. Dei um Ctrl C aqui. Vou lá na minha planilha de filtros. Na minha coluna H eu vou colar o conteúdo. E agora eu vou remover os duplicados, porque eu preciso manter apenas uma informação de cada assunto. Então, com o meu conteúdo selecionado, menu Dados, opção de remover duplicadas. O Excel vai remover todos os duplicados e vai deixar apenas uma informação de cada. Então, clicamos no OK. Remover os duplicados, então 44 valores duplicados, 8 valores exclusivos restantes. E agora eu vou excluir o nosso cabeçalho, porque eu não quero que a palavra assunto seja exibida como opção de seleção para o nosso usuário. Então, excluir a minha célula, vamos deslocar as células para cima, e aí sim eu tenho todas estas opções como assuntos a serem selecionados. Então, agora sim, vamos voltar para o nosso formulário e agora vamos adicionar a nossa caixa de combinação. Menu Desenvolvedor, Inserir, Caixa de Combinação, o segundo controle da nossa primeira linha. E aí eu vou desenhar o retângulo aqui embaixo da palavra assunto. Então desenhei o nosso controle, vamos lá em Propriedades. E vamos fazer a configuração deste controle. Então, intervalo de entrada, onde estão as informações que eu quero que sejam exibidas no nosso controle. Então, quando o meu usuário clicar na setinha para listar as opções, o Excel vai buscar estas opções no intervalo que nós vamos selecionar. Então, foi justamente as opções que nós colocamos lá na coluna H da nossa planilha de filtros. Então, vamos até lá. Seleciono todas as opções, então de H1 a H8. Vínculo da célula. Quando o meu usuário escolher uma opção, qual célula do Excel que vai receber esta informação? Então vamos lá. Na planilha filtros, B3 da minha planilha filtros. Linhas suspensas, quantas opções serão disponibilizadas para o meu usuário? Então quando eu clicar na setinha, o Excel vai abrir as opções, quantas opções serão abertas? No caso 8, então o Excel vai disponibilizar 8 opções para o meu usuário. Vamos manter este número e vou marcar a caixinha de sombreamento 3D. Cliquei no OK, nosso controle está configurado. Então tem as opções justamente que nós colocamos lá na nossa coluna H para a seleção do meu usuário. Então escolhi Excel aqui. E voltando para a nossa planilha de filtros, nós temos como resultado o número 2. Exatamente a posição do Excel dentro das posições do nosso intervalo. Então o Excel é a segunda opção, por isso que o controle colocou aqui para a gente o número 2. Só que o meu assunto eu preciso que seja exibida a palavra Excel. Então nós vamos utilizar a função índice justamente para conseguirmos buscar a informação referente à opção escolhida. Então selecionei o meu intervalo de H1 a H8, ponto e vírgula, B3 é o número da linha onde a informação que eu quero se encontra. Dei um Enter, Excel como retorno. Então a função índice vai dentro do meu intervalo e busca a informação dentro da posição informada. Então nós informamos que do meu intervalo de H1 a H8 eu queria retornar a segunda
informação do nosso intervalo. Então ele contou 1, 2, pegou o Excel e trouxe para a gente aqui como resposta. Para o curso, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos com o assunto, só que o controle que nós vamos utilizar será a caixa de listagem. Então, antes de adicionarmos o controle, nós vamos também disponibilizarmos todas as opções de cursos disponíveis para o meu usuário aqui na nossa coluna J. Então, planilha de dados, vou selecionar todos os cursos, Ctrl C, planilha de filtros, coluna J, vou colar este conteúdo e remover duplicados também para a nossa coluna J. Então, menu dados, remover duplicadas, tivemos aí 20 valores exclusivos, vou remover o título também. E agora sim nós temos condição de adicionar o nosso controle para exibir as informações disponíveis. Então, voltando para a nossa planilha de formulários, vamos adicionar a nossa caixa de listagem aqui na parte de baixo da nossa palavra curso. Então, menu desenvolvedor, inserir caixa de listagem, 3, 4, 5, o quinto controle da minha primeira linha. Então, vou desenhar ele aqui. Controle adicionado, vamos lá em propriedades para fazermos a configuração deste controle. Intervalo de entrada semelhante à nossa caixa de combinação, onde estão as informações que precisam ser exibidas no nosso controle. Então vamos lá na nossa planilha filtros, seleciono todas as informações do nosso intervalo, então de J1 a J20. Vínculo da célula, qual célula que vai receber a informação quando o usuário selecionar uma opção. Vamos lá para a nossa planilha de filtros. C3 é a célula que vai receber a informação. Tipo de seleção, vamos manter simples e vou marcar a caixinha de sombreamento 3D. Clicando no OK, as informações de entrada serão exibidas no nosso controle. E aí é só eu clicar fora para que meu controle possa ser utilizado. Então agora eu consigo selecionar uma das opções disponíveis. Então vou escolher aqui Excel avançado. E quando nós formos lá para a minha planilha de filtros, a gente vai ter a opção 5. Exatamente igual ao que a nossa caixa de combinação fez. O número 5 é referente à quinta posição da nossa sequência de dados na coluna J. Então, para exibirmos um nome Excel avançado, vamos utilizar a função índice, exatamente igual nós fizemos com a nossa caixa de combinação. Então, seleciono lá de J1 a J20, ponto e vírgula C3, que é a posição informada, fecho meu parênteses, dou Enter. Excel avançado foi a minha opção escolhida. Agora, precisamos preencher as nossas colunas de manhã, tarde e noite. Voltando para o nosso formulário, vamos adicionar as nossas caixas de seleção para selecionarmos as opções de manhã, tarde e noite. Então, o terceiro controle da primeira linha, minha caixa de seleção. Desenho o meu retângulo. Vou apagar o texto que aqui existe e vou colocar manhã. Já vou fazer a configuração deste controle clicando em propriedades. Vou marcar a caixinha de sombreamento 3D e o vínculo da célula lá na nossa planilha de filtros. Vou escolher a D3. Então D3, meu controle de manhã. Vou fazer a mesma coisa para tarde e noite. Então vamos adicionar uma nova caixa de seleção. Vou apagar o conteúdo. Tarde. Vou lá em propriedades. Marquei sombreamento 3D. Vínculo da célula. Vamos lá para E3.
E agora eu vou inserir o controle referente à opção de noite. Vou apagar o conteúdo. Noite, propriedades para configuração, sombreamento 3D, vínculo da célula, F3 da minha planilha filtros. Cliquei em OK. Agora eu vou selecionar os 3 controles para fazer o alinhamento. Formato de forma, alinhar, vou distribuir na vertical, para o Excel efetuar a distribuição vertical, né? Então ele vai distribuir a mesma distância entre os meus controles. E agora eu vou alinhar à esquerda para colocar todos eles na mesma posição. Vou jogar um pouquinho eles aqui para a esquerda. Agora sim eu tenho os meus controles. Então, estão usuais. Os controles que estão selecionados vão colocar lá na nossa célula de vínculo a opção de verdadeiro. Então, verdadeiro para os meus controles selecionados. E quando eu desmarcar estes controles, o Excel mostra falso, informando que estes controles não foram selecionados. Então, vou deixar todos eles com verdadeiro. E agora eu preciso que apareça aqui na minha linha 2, né, de D a F, sim para verdadeiro e não para falso. Então, vamos colocar novamente uma função C. Então, se D3, vou colocar sim, caso contrário, vou colocar não. O meu teste lógico, neste caso, não precisa ser um comparativo. Eu não preciso colocar se D3 igual a verdadeiro, porque a informação que eu já tenho na minha D3 é justamente a minha resposta de verdadeiro ou falso. Então, o valor se verdadeiro já está diretamente relacionado à informação que existe na minha célula D3. Então, se D3, vou mostrar sim, caso contrário, eu mostro não. Então, mostrou sim, aqui eu posso copiar esta função C para as outras células. E agora eu tenho os meus critérios de filtro avançado já definidos. Voltando para o nosso formulário, nós temos já o formulário funcional, fazendo sentido, porém, a gente não tem uma funcionalidade, uma usabilidade tão interessante. Eu posso escolher software, manutenção de micros e Access básico, por exemplo. Então, software e manutenção de micros não fazem muito sentido, e manutenção de micros com Access básico também não faz o menor sentido. Na segunda parte do nosso exercício, nós vamos criar macros para automatizar o preenchimento dos nossos controles de assunto e curso. Então, quando nós escolhermos software, a nossa macro irá carregar apenas opções de software. Então, no caso, Access, Excel, Word e PowerPoint. E quando eu escolher um assunto, no caso Excel, a nossa segunda macro irá carregar apenas os cursos referentes ao Excel, no caso, Excel avançado, básico e com VBA. E a nossa última macro vai ser a macro que vai disparar o nosso filtro avançado, justamente para preenchermos a nossa área de resultado. Então, para fazer sentido as nossas macros, vamos selecionar a opção Software, Excel e Excel avançado. E vamos lá para a gravação das nossas macros. Então, menu desenvolvedor, a opção de gravar macro. Então, o nome da macro vai ser aplicada quando acionarmos os nossos controles de área. Nós vamos chamar a nossa macro de assunto. Não vamos vincular nenhuma tecla de atalho a esta macro, porque quem vai disparar a execução da macro vai ser justamente os nossos botões de opção. Então, não vamos vincular nenhuma tecla de atalho.
armazenar a macro nesta pasta de trabalho, clicamos no OK. Nossa macro está sendo gravada. Vamos lá na planilha filtros. Então, nossa primeira ação, vamos até a planilha filtros. Seleciono da minha coluna H até a coluna K. Então, seleciono H, I, J e K. E eu vou apagar qualquer informação existente neste intervalo, nestas células. Então, preciso apagar qualquer informação anterior para eu conseguir fazer o levantamento dos dados para a exibição dos assuntos. Então, selecionei coluna H, I, J e K, delete para apagar esse conteúdo. Vou clicar na célula I1 e vou escrever a palavra assunto. Então, escrevi a palavra assunto e agora eu vou clicar na M1 para tirar o meu cursor da frente da resolução do meu filtro avançado. Então, cliquei na M1 e agora eu vou executar o meu filtro avançado. Então, menu Dados, filtro avançado, opção Copiar para outro local. Meu intervalo da lista vai ser toda a minha planilha de dados. Então, vou lá na minha planilha de dados, seleciono ela por completo. Então, dia 1 a I53. Meu intervalo de critérios, apago qualquer informação existente e seleciono de A1 a A2. Então, meu critério vai ser área igual a software, no caso a opção que nós deixamos selecionada para a gravação da nossa macro. E o meu copiar para, apago qualquer informação existente e clico na I1 onde nós escrevemos a palavra assunto. Quando o resultado do filtro avançado é apontado para uma célula que contém o nome de uma das colunas do seu universo de dados, o filtro avançado vai retornar apenas esta coluna. Então, filtros I1, onde nós colocamos a palavra assunto, porque nós queremos que o retorno seja apenas a coluna de assunto. E vou marcar a caixinha de somente registros exclusivos, justamente porque eu não quero registros duplicados. Então, essa caixinha ela vai fazer as vezes do remover duplicados. Então, ele vai trazer apenas uma informação de cada assunto. Então, como a nossa área é software, quando eu clicar em OK, o Excel vai trazer aqui para mim apenas os assuntos referentes a software. Então, cliquei no OK, veio para mim Access, Excel, Word e PowerPoint. Agora eu preciso remover a palavra assunto, porque eu não quero disponibilizar a palavra assunto como opção para o meu usuário. E lembrando, o meu controle, a minha caixa de combinação, está configurada para a minha coluna H. Então eu preciso trazer as informações que eu quero disponibilizar aqui para a minha coluna H. Então, cliquei na I2 e eu preciso selecionar todo o meu intervalo de opções. Só que eu não sei quantas opções eu posso ter. Aqui eu tenho 4, mas eu posso ter 5, 10, 15, 100. Então, para eu conseguir selecionar todas as opções, sejam elas quais forem, eu preciso utilizar agora as minhas referências relativas. Então, cliquei na I2, voltei para o meu menu desenvolvedor e vou marcar aqui usar referências relativas. Então, cliquei em usar referências relativas, ficou marcadinho em cinza, agora Ctrl Shift setinha para baixo. Ctrl C para copiar. E agora eu vou desmarcar a utilização de referências relativas. Então, desmarquei a utilização. Agora eu clico em H1 e colo o conteúdo. Então, eu trouxe somente as opções disponíveis, eliminando a nossa palavra assunto. Volto para a minha planilha de formulário e paro a minha gravação. Então, criei a minha macro de assunto
E agora eu preciso vincular a execução desta macro aos meus controles. Então, clico com o botão direito sobre o meu controle de software, meu botão de opção, e vou escolher a opção de atribuir macro. E agora eu vou escolher a macro assunto, que vai ser executada quando o meu usuário acionar este meu controle. Então, eu escolhi aqui assunto, ok. Vou fazer a mesma coisa para o meu botão de opção referente a hardware, botão direito, atribuir macro, macro assunto também, e cliquei no ok. Então, se eu clicar agora em hardware, o Excel vai disparar a nossa macro de assunto e aqui ele vai carregar somente as opções referentes ao assunto de hardware. Então, vamos clicar. Está lá. Somente as opções referentes a hardware. Se eu clicar novamente em software, somente as opções referentes a software. Então, nossa macro de assunto funcionando corretamente. Agora eu preciso criar a nossa macro referente a curso. Então, nosso controle ficou vazio, porque quando nós gravamos a nossa macro de assunto, nós apagamos toda e qualquer informação existente lá na nossa coluna J. Então, voltando lá para a planilha filtros, aqui é minha coluna J, que é onde o meu controle, a minha caixa de listagem, está sendo referenciada. Nós apagamos qualquer informação que aqui existia, justamente porque quando eu escolho o assunto, o meu curso precisa ser limpo. E agora nós vamos fazer o carregamento desta informação. Então vamos escolher aqui, deixar selecionada a opção de Excel, justamente para poder carregar as informações dos cursos de Excel. Então vamos novamente gravar uma nova macro. Então desenvolvedor, gravar macro. O nome da nossa macro vai ser curso. Também não vamos associar nenhuma tecla de atalho, vamos manter o armazenamento desta macro nesta pasta de trabalho. Clicando em OK, nossa macro está sendo gravada. Primeira ação, clicar na nossa planilha de filtros. E agora eu vou selecionar minha coluna J e K e vou apagar este conteúdo. Ah, Estevam, mas não tem nenhuma informação aqui, mas eu preciso gravar o processo de limpeza deste intervalo. Então, selecionei o intervalo e apertei o Delete para limpar estes campos, né, limpar estas células quando existir alguma informação nesta célula. Então, selecionei J e K, apertei o Delete, agora eu vou clicar na K1 e vou escrever curso. Escrevi curso, vou colocar o meu cursor lá na M1 para tirar o cursor da frente da resolução do meu filtro avançado e vou novamente executar o meu filtro avançado. Então, menu dados, filtro avançado, copiar para outro local, meu intervalo da lista, todo o meu universo de dados, então lá na planilha dados, de novo, dia 1, AI 53. Meu intervalo de critérios, apago qualquer informação que aqui exista e seleciono o assunto, mais o assunto que foi selecionado no caso Excel. Então, B1 e B2. Copiar para, apago qualquer informação que aqui exista e vou clicar lá na palavra curso. Então, cliquei na palavra curso, porque eu quero que o Excel, que o filtro avançado retorne apenas as informações referentes à minha coluna de curso. E semelhante ao que nós fizemos para o assunto, vou marcar a opção de somente registros exclusivos. Quando der OK, somente as opções de cursos de Excel é que vão ser exibidas como resultado. Então, cliquei no OK. Apareceu para mim os 3 cursos de Excel, avançado, básico e com VBA. E agora eu preciso trazer estas informações para a minha coluna J, excluindo a minha palavra de curso. Então, cliquei na K2,
semelhante ao que nós fizemos para o assunto, vamos fazer também para o curso. Cliquei na K2, agora eu preciso ativar a utilização de referências relativas. Então vamos lá, menu desenvolvedor, usar referências relativas. Agora Ctrl Shift, setinha para baixo, uma única vez. Ctrl C. Vou desmarcar a utilização das referências relativas. Clico na J1 e colo o conteúdo. Então agora eu trouxe os dados sem o nome da minha coluna. Então, meu controle vai exibir apenas Excel avançado, básico e com VBA. Clico de volta na minha planilha de formulário e paro a gravação da minha macro. E os meus cursos devem ser carregados quando o meu usuário utilizar o meu controle de assunto. Então vamos associar a nossa macro ao nosso controle de assunto. Então, botão direito sobre a nossa caixa de combinação, atribuir macro e vou escolher a macro assunto. Cliquei no OK. Nosso controle já está vinculado à nossa macro. Vou escolher um outro assunto, o Word, por exemplo. Opções de curso, Word básico avançado. Vamos lá para Access e para PowerPoint. Maravilha. Vou voltar em Excel. E agora vou escolher aqui Excel avançado. Então, os nossos controles de área já estão carregando os assuntos e o nosso controle de assunto já está carregando o nosso curso. Agora nós precisamos criar o nosso filtro avançado para obtermos o resultado dos cursos que satisfazem as minhas opções de filtro. Então, para o nosso teste aqui de filtro avançado, nós vamos manter as seguintes opções: software, Excel, Excel avançado, manhã e noite. Então vou desmarcar tarde, vou deixar apenas manhã e noite. E quando o resultado do nosso filtro avançado for exibido, ele vai mostrar aqui para a gente 2 registros como resposta. Então vou colocar o meu cursor aqui na minha coluna N, em qualquer lugar, a partir da linha 5, por exemplo, e vamos gravar a nossa macro de pesquisa. Então, menu desenvolvedor, gravar macro, nome da nossa macro, pesquisa. Não vamos associar nenhuma tecla de atalho, vamos continuar armazenando a macro nesta pasta de trabalho. Clicamos em OK, nossa macro está sendo gravada. Então, opções software, Excel, Excel avançado, manhã e noite. Então, a nossa primeira ação da nossa macro é selecionar o nosso intervalo, nossa área de resultado e apagar o conteúdo de uma pesquisa anterior. Então, se existirem dados de uma pesquisa anterior, nós precisamos apagar esta informação antes de colarmos o novo resultado. Então, selecionei o meu intervalo e apertei o Delete para apagar este conteúdo. Cliquei fora. E agora nós vamos para os próximos passos. Então vamos lá, gravar o nosso filtro avançado. Então menu dados, filtro avançado, opção copiar para outro local, intervalo da lista novamente o meu universo de dados. Então vou lá em dados, seleciono dia 1 a I53 novamente. Meu intervalo de critérios. Vou lá na minha planilha de filtros e agora eu seleciono todo o meu intervalo de critérios. Então, desde a área até a noite. Então, área, assunto, curso, manhã, tarde e noite, a composição dos nossos critérios de filtro avançado. Então, de A1 a F2. Copiar para, apago qualquer informação que aqui exista e clico embaixo da palavra resultado aqui na B15.
botão B15 da minha planilha de formulário. Desta vez eu não marco a caixinha de somente registros exclusivos. Quando eu clicar no OK, precisamos ter alguma resposta com estas opções de filtro. Cliquei no OK. Está lá duas opções de resposta para a gravação da nossa macro. Então vou lá em desenvolvedor, para a gravação. E agora sim eu vou aumentar a largura das colunas para quando a gente executar essa macro, a largura da coluna já consiga receber aí o conteúdo. Então, vamos adicionar um botão de pesquisa justamente para que a pesquisa consiga retornar alguma coisa. Então, antes do botão, vamos apagar o conteúdo para quando a gente executar o botão, a gente conseguir testar e obter o mesmo resultado. Então, vamos adicionar o nosso botão, menu desenvolvedor, inserir primeiro o controle da primeira linha, o nosso botão. Vou desenhar o meu controle aqui. Então, o nosso botão, quando a gente soltar o mouse, o Excel já vai pedir a macro que ele irá vincular à execução deste botão. Diferente dos outros controles que a gente precisava clicar com o botão direito para associar uma macro, o botão, antes de qualquer configuração, ele já pede a associação da macro. Então, estou aqui com o mouse pressionado, vou soltar o botão esquerdo, e aí ele já pede para a gente atribuir uma macro pesquisa. Quando eu clicar no OK, aí efetivamente ele vai desenhar o botão e vai permitir a configuração do texto deste botão. Eu cliquei no OK, está lá o botão 9, vou apagar essa informação e vou colocar aqui pesquisa. Vou clicar fora para desmarcar o meu controle. E agora, quando eu clicar em OK, o nosso botão de pesquisa vai disparar a nossa macro avançada, nosso filtro avançado de pesquisa. Então, as configurações vão manter as mesmas para justamente a gente ter o mesmo resultado da gravação da nossa macro de pesquisa. Então, cliquei em pesquisa, está lá, trouxe as mesmas informações e agora eu posso escolher outras informações. Agora vou escolher Excel básico. Temos o nosso resultado. Se eu escolher aqui Access avançado, não tivemos nenhuma informação como resposta. Vamos selecionar apenas manhã. Também não. Tarde e noite. Também não. Somente noite. E aí nós tivemos o nosso resultado. Com isso nós finalizamos a resolução desta planilha. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo exercício. Eu sei, é só Excel.